Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus para trazer a quarta mensagem de hoje, baseada aí em Colossenses 1:26. Já quero chamar você para amanhã estar conosco, não é? Vamos ter muito mais para estudar sobre santidade. Amanhã o tema vai ser o que eu vou dizer? Vai ser Efésios 5, verso 3, que vamos estudar. Paulo diz: isto não convém a santos. Então, o que o cristão deve usar, não deve usar no seu estilo de vida? O que o ímpio não pode mais olhar na vida do servo de Deus, que ele olhava antigamente, mas agora sumiu, ele matou, destruiu. A Bíblia chama isso de crucificação do velho homem. Para o ímpio nunca mais vê, o diabo não vê, Deus não vê, porque somos novas criaturas. Então vai ser o tema de amanhã. Já chama um novo convertido aí para estudar conosco, tá bom? Pega meu número aí, 984904763, e o código do Maranhão é 98, tá bom? Ponto. Indique o novo convertido, indique esse canal aí do YouTube para o novo convertido. Diga para ele que tem centenas e centenas e centenas e centenas de alertas através de ensinos que estão aí no YouTube. Amém? E ponha ele na escola bíblica para estar estudando conosco, que até Jesus voltar vamos estar alertando aqui. Bem, o que Deus faz aqui, meus irmãos? Paulo, né? Estamos estudando sobre Paulo, a vida de Paulo. Ele tinha isso daqui, ó, revelações. Nós estamos estudando então Colossenses 1:26, que diz que Deus revelou os mistérios ocultos somente para os santos. Então, se você tiver santidade, é porque você tem estrita comunhão com Deus. Você está apto para Ele estar falando como um pai que leva uma criança na mão. Um pai pode falar, a criança pode falar com seu pai, porque eles estão em estreita ligação. Por isso Jesus disse: se tu não te tornar como criança, tu não pode entrar no reino de Deus. Mateus 18:3. Então muito nem para o céu não vão, porque não tem essa relação com Deus de uma criança que anda com seu pai celestial. Então cuidado com isso, tá bom? Então o Paulo, ele era o homem que Deus revelava as coisas para ele. Por exemplo, aqui em Atos 20, diz assim no verso 22, seria assim, ó, Paulo dizendo: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, o Paulo decidiu trocar tudo por Jesus, porque ele sabe que existem tesouros lindos esperando a pessoa lá na eternidade. O Paulo mesmo disse que 1 Coríntios 2:6-8, ele diz que o que o olho não viu e nunca foi revelado a homem algum, isso Deus preparou lá no céu para quem o ama. Então ele está tentando dizer em poucas palavras que lá no céu tem tanta coisa linda, linda, rica, rica, maravilhosa esperando, que por isso ele lutava, pregando para salvar vidas, para dar para as pessoas o mesmo que ele sabia que ele ia receber lá na eternidade, enquanto esse mundo todo vai ser queimado, destruído, irmão. Tudo vai ser queimado. 2 Pedro 3:10-15, tudo vai ser queimado e Deus vai criar para os santos novo céu e nova terra.
onde habita a justiça, disse Pedro. Então eu quero falar disso, olha, irmão. O ser humano que anda com Deus, que vive com Deus, se ele for chamado por Deus de santo, se o mundo vê ele como santo, Deus vai revelar, vai tratar. O próprio Paulo, ele conta que ele foi levado ao céu em vida. Você já leu isso aqui em 2 Coríntios 12? Numa revelação, Deus levou ele no céu. Olha aqui, ó. Tem muita gente que diz: que é isso, rapaz? Toda hora estão vendo o céu, estão vendo o inferno. O João, onde escreve Apocalipse, ele diz: eu vi. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Ele diz: eu vi o lago de fogo. Eu vi, quer dizer, eu olhei. Apocalipse 20, 10 e o 11, ele usa duas vezes a expressão aí, eu vi. No livro de Apocalipse, ele usa muito essa expressão, porque Deus levou ele para olhar, para ver e revelar para os outros. Como você diz que hoje isso é proibido de acontecer na igreja? Então o Paulo aqui, ó, em 2 Coríntios 12, 1 em diante diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Quer dizer, ele vai falar agora do que Deus fez ele ver e o que Deus revelou para ele revelar para os outros. Porque tem coisa que Deus revela para nós, irmão, que é só para a gente ficar para nós. Porque tem ímpio que não vai querer crer. Como Jesus disse em Mateus 7,6: não dê tuas pérolas para os porcos. Então tem coisa que tu não é para dizer para a pessoa nenhuma, principalmente para ímpio, é só para você, para tua convicção, para você continuar a sua jornada para o céu. Mas tem coisa que você sabe que Deus quer para te falar, para outros saberem, outros serem avisados. Aqui então ele diz: ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se no corpo não foi arrebatado até o terceiro céu. Arrebatamento. Nós temos falado que vai acontecer o arrebatamento da igreja, mas aqui Paulo diz: eu fui arrebatado. Mas só que esse arrebatamento dele foi só para ele ir lá olhar e voltar. Essa minha tradução mais antiga aqui é arrebatado, tá bom? É o mesmo arrebatado que o João usa bem aqui no Apocalipse. Ele usa a mesma expressão: eu fui arrebatado. Quer dizer, para escrever o livro do Apocalipse, João foi arrebatado. Ou melhor, ele foi tirado da terra. O espírito dele foi levado. Isso que é arrebatamento. O corpo não sobe no arrebatamento, quem sobe é o espírito. Então no Apocalipse capítulo 1, no versículo 9 em diante diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O verso 10: eu fui arrebatado. Apocalipse 1, verso 10. Por favor, cuidado com muitas traduções satânicas que roubam o original. Aqui está falando de arrebatamento. Querido, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, ele fala de arrebatamento. Mas ali é um arrebatamento para sempre. Vai ser levado para sempre para morar com Deus. Vai se encontrar com Cristo nas nuvens, multidões e multidões ao mesmo tempo. Vai acontecer o arrebatamento. E os outros vão ficar para trás, multidões vão ficar para trás, e o sofrimento vai ser gigante. E Deus tem que dar esses sonhos, essas revelações hoje. Deus está usando multidão de gente. Aqui na minha igreja várias pessoas já teve esse sonho. Cristo voltou, multidões ficaram para trás, até na igreja. Por quê, irmão? Porque muita gente não sabe o que é o verdadeiro cristianismo para subir, ou quem está se preparando apenas para ficar para trás, para o sofrimento eterno. Então Deus tem que estar avisando, Deus tem que estar alertando. Isso é um papel dele, por amor. Ele faz por amor, para avisar por amor.
E muita gente fica rechaçando, dizendo que é mentira, é falso profeta, quer ganhar dinheiro dos outros com mentira. Então João diz, eu fui arrebatado. A mesma expressão que Paulo usa lá em 2 Coríntios 12, verso 2. Então em Apocalipse 1, 10 diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Isso é tudo uma visão que ele estava tendo, irmão. Ele diz assim, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os olhos como a chama de fogo, pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra, quer dizer, mão direita, 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí. Ele diz, eu vi. É o verso 17, eu vi cair a seus pés como morto. Ele teve um impacto muito gigante quando ele viu Jesus. Aqui é o próprio Jesus ressuscitado. Aqui fazia mais de 60 anos, irmão, da ressurreição de Jesus. Mais de 60 anos que Jesus tinha sido crucificado. Ele nunca poderia imaginar que Jesus é assim lá no céu, da maneira como ele viu. Depois ele viu ele sentado num trono, no Apocalipse 5, recebendo multidão de glória, aleluia, multidão de gente jogando coroa nos pés de Jesus lá no céu. Jesus era adorado, como Deus. No capítulo 5, ele diz, eu fiz foi ver todo o céu adorando ele, sentado no trono. Então, irmão, muito tem isso aqui no Apocalipse. Então, para que ele escreve aqui essas cartas? Para a igreja continuar andando para frente. Para que essas revelações? Para nunca as pessoas pensarem que estão numa brincadeira, numa molecagem religiosa. Como tem multidão de religiões mentindo e não pode provar nada, às vezes nada daquilo que estão prometendo para os outros na eternidade. Então Deus se revela, se mostra para avisar sobre a eternidade também, como está escrito aqui no Apocalipse e na carta que Paulo escreve, 2 Coríntios 12, 2, para mostrar que tem coisas ocultas lá, que são reveladas apenas para o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, em Mateus 16, verso 17, o próprio Deus se revelou para Pedro. Quem era Cristo? Quem era aquele homem que andava com eles? Aí Jesus disse, olha Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio meu Pai. Porque Jesus disse, quem tu acha que eu sou, Pedro? Estão dizendo por aí que tu é Jeremias, que ressuscitou, ou estão dizendo que é João Batista, que ressuscitou. Aí Jesus disse para ele, e tu, Pedro? Quem tu dizes que eu sou? Aí ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse, olha, isso não foi homem nenhum que te disse isso, foi o próprio Deus que te revelou. Mateus 16, 17. Então isso é lindo, irmão, quando o próprio Deus revela, e ele passa a luta, passa aflições, passa a guerra, como Pedro passou, foi ser um dos líderes principais da igreja, sofreu, apanhou, né? Passou muita cadeia, muito açoite, continuou ensinando o povo sobre Cristo, e o reino de Deus, e a salvação, e o fogo, o lago de fogo, tanta coisa que Pedro escreve depois, né, da ressurreição de Jesus, porque ele teve uma convicção que Jesus é o próprio Cristo, quer dizer, o Messias, o único Messias que Israel está esperando até hoje, porque não acreditou, e o diabo vai enganar eles com um falso Messias, vai vir um anticristo,
dizendo: eu sou o Messias, e vai enganar multidões, diz a Bíblia. Por quê? Porque não tiveram a convicção que Pedro teve, que Paulo teve, que outros tiveram, onde o próprio Deus falava, se revelava. Querido, muitos se desviam da fé por causa disso, falta de convicção, como Paulo disse, 2 Coríntios 4, verso 3, ele disse: o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus mau deste século cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então os incrédulos estão perdidos, o diabo não permite que eles sejam salvos, mesmo Deus mandando pregar, mandando avisar. Muitos vão ficar perdidos, porque eles não quiseram a convicção, eles mesmo não quiseram buscar. A Bíblia diz, Jeremias 33:3 diz: clama a mim, te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus quer se revelar. Então eu quero falar disso aqui, tá, irmão? Mateus 11:25, Jesus orando disse: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então isso é interessante. Uma das coisas que Deus está avisando para nós é ser um pequenino na visão de Deus. Pequenino não é ser um anão, não é isso. Pequenino, ele compara a gente como uma criança, porque Mateus 5:8 diz: somente os puros de coração verão a Deus. Então para esses Deus se revela, Deus trata, Deus fala, Deus conduz. Esses eles chamam de santos, são pessoas que estão na mão de Deus, indo em direção à direção que Deus fala, e grandes recompensas, grandes livramentos, grandes vitórias eles têm pela santidade. Eles são pequeninos, eles não querem ser melhor do que ninguém, mas eles não querem ser soberbo, eles não querem lutar por cargo, eles não querem lutar por liderança de nada, eles não querem dinheiro de ninguém, eles querem se ouvir a voz de Deus. Senhor, me mostra, me fala, me diz o que tu queres, e aí o necessário Deus vai dar para eles, que Deus vai alimentar como Ele alimenta uma criança, como um pai alimenta seu filho. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar de algumas coisas, escrevi tanta coisa aqui, irmão, que não dá nem para falar. Então Mateus, o Salmo 25:14 diz que Deus revela os seus segredos. Para quem? Olha aqui, ó. Pega a tua Bíblia. O Salmo 25, verso 8. Diz assim, ó: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, aos mansos ensinará o seu caminho. Manso quer dizer aquele que não é briguento, não quer Deus fale que nada, eu não acredito, mas o manso: ó Senhor, fala comigo, é comigo mesmo. Aí olha o que ele diz, ó, verso 14, Salmo 25: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, quer dizer, aliança. Então, se eu tenho temor a Deus, o segredo vai ser revelado, o mistério vai ser descortinado. Ele vai ter interesse em falar comigo se eu temer, porque tem muita gente que não tem temor, irmão, sobe no púlpito em pecado, está lá pregando heresia, sabe que está pregando mentira só para ganhar dinheiro, para repetir heresia, porque está ganhando alto salário nessas seitas malignas. Ele não teme. Como que Deus vai revelar coisa para ele? Mas para você, meu irmão, Deus quer falar, Deus quer se revelar. Eu tenho muita coisa para falar que eu anotei aqui, ó. Profecia, por exemplo, a igreja primitiva, ela tinha pessoas que eram usadas em profecia, ó. Aqui, ó, Atos 13, verso 1, tinha profeta na igreja. Em Atos 20, de 11 ao 12, perdão, isso aí já é Apocalipse, né? João diz: eu vi o lago de fogo.
No Novo Testamento tinha profetisa verdadeira, profetizando. Lucas 2:36. Em Atos 21, verso 9, tinha 4 meninas, donzelas, mulheres virgens que profetizavam, filha de um evangelista chamado Filipe, da igreja primitiva. Isso é dom de profecia de 1 Coríntios 12, do verso 6 ao 10. O dom de profecia, Deus vai falar através dessas pessoas que têm esse dom de profetizar, ou melhor, de falar coisa oculta, de mensagens que Deus quer dar para alertar, para avisar. Então tu vai ver muito isso na Bíblia, tá bom? Ponto. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14:31, ele diz: eu quero que vocês todos profetizem. Não pare de profetizar, né? E também aqui em 1 Coríntios 14, Paulo fala que na igreja primitiva, quando o povo se reunia, um tinha dom de profecia, outro tinha uma doutrina, outro tinha isso, tinha aquilo, para edificação da igreja. Está aqui a coisa que não tem mais hoje. A maioria das igrejas não querem mais isso, porque tem medo de ser revelado o oculto da lama que estão vivendo muitos pregadores hoje. Então eles não vão nunca ensinar isso. Mas olha como era a igreja primitiva. 1 Coríntios 14:26, Paulo diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por outra vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar. Verso 31. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então tá aí, irmão, a igreja primitiva é assim. Cuidado, o diabo vai estar usando muitos pregadores para nunca pregar sobre isso, para você nunca saber que esses dons estão à disposição da igreja, para você ser roubado totalmente da relação principal com Deus, que é Ele falar, te dar direcionamento Ele mesmo, para dar alerta, para dar muito, uma coisa boa para ti. E muitos pregadores, filhos de Satanás, estão pregando heresia, não querem que você descubra isso, por isso não vão ensinar isso. E você corra depressa para a Bíblia, vai estudar sobre dom espiritual na Bíblia. Se tu tiver alguma pergunta, faça para mim aí, tá? Qualquer pergunta, deixa teu comentário, faça tua pergunta aqui também no grupo de WhatsApp, em voz e áudio, que eu estou aqui para te responder. Muito para a gente estudar, tem muito para estudar. Eu anotei aqui o tanto de coisa que eu anotei aqui, irmão. Ó, entendeu? Eu não tenho como falar isso, ó, porque o tempo é curto. Amanhã o nosso tema vai ser outro. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, olhe por mim. Fico aqui só com 4 áudio e vídeo hoje, tá? Envie essa mensagem para alguém, chame alguém para a escola bíblica conosco amanhã. Vamos falar ainda sobre benefício da santidade, tá? Como o servo de Deus e sua santidade, o que ele perde, o que ele ganha, tá? Olhe por mim, estou orando por você, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.